Olá, olá, boa Oi, noite. boa noite. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem, e você? Também. Gente, assim, tô achando seu trabalho lindo, né? Já te admirava há muito tempo, né? E desde o início do ano, vem me chamando essa questão da mulher, da saúde, de como que ela influencia, né? A família, a casa. E você, né, já trabalha isso há tempo, né? Que é líder de mulheres, né? Líder de célula. Então, assim, você consegue pegar o grupo mais jovem e hoje, né, a questão da mãe, né, da casa. Então, assim, você é ótima para poder falar sobre isso, né? Psicóloga, nos entender. Então, é assim, o que eu tenho observado é que a mulher hoje é quem é mais acometida por doenças nos lugares que eu tive de fisioterapia. E não, o que eu observo que não é só uma questão física, é emocional. E ela mesmo com toda essa sobrecarga, ela ainda cuida mais dos outros, né, do que ela mesma, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho assim dessa trajetória que você iniciou agora essa parte de psicologia para a mulher, para os filhos há pouco tempo, né? Aham. Boa E noite, Luciane. Então, assim, me boa apresentando, noite. queria te agradecer pelo É, convite. É sempre um prazer, né? A gente ia fazer na semana passada. Eu não pude fazer, mas estamos aqui, né? É sempre um prazer a gente poder compartilhar conhecimento. Você também é uma querida, né? A gente teve um contato, não por muito tempo, mas a gente cria um carinho é, pela pessoa e é um prazer estar aqui com você, né? Não só como colega, mas como profissional também, né? E falando um pouquinho sobre a minha trajetória pessoal, desejar boa noite a vocês que estão aqui, né? Em meio a é. tantas lives, né, que a gente está tendo, tanta produção de Não é conteúdo, verdade? né? Então sejam muito bem-vindos. Então, eu sou psicóloga, sou formada desde 2013, né? Então vai fazer 7 anos de formada. E aí eu trabalhei durante 6 anos na psicologia organizacional, né? Trabalhando na área de gestão de pessoas, de recursos humanos, e sempre amei trabalhar com isso, né? Desde o final da faculdade, eu fiz o estágio, né, numa empresa multinacional da área de recursos humanos, então me apaixonei por essa área, porque eu gosto muito dessa coisa de treinamento, de recrutamento e seleção, desse de desempenho e desenvolvimento organizacional, né? Mas eis que em 2018 eu engravidei, em 2019 meu filho chegou, o Natan, ele tem 1 ano e 7 meses, né? E aí, quando ele nasceu, eu tive um momento ali de licença maternidade, né? Que no nosso país são só 4 meses. E eu me vi naquela questão de deixar o meu bebê de 4 meses e voltar a trabalhar. E aí eu conversei muito com meu esposo, a gente alinhou muitas coisas, né? E eu tive a opção de escolher, de poder dar uma pausa aí na minha carreira para poder me dedicar a ele nesse momento de primeira infância, né? E depois que eu fiquei com ele, olhando para ele, vendo ele, eu falei, eu preciso aprender sobre isso, gente. Eu preciso aprender sobre essa criança, eu preciso entender como que eu posso educá-lo, eu preciso acolher as mamães gestantes, as mulheres no puerpério, porque apesar da gente saber muito na teoria, quando a gente vivencia a prática, a gente vê realmente como que é tudo muito intenso, né? E aí, a partir de então, né, do ano passado para cá, eu tenho feito atendimento, né, às mães, né, gestantes, puérperas, tentantes e também o trabalho de orientação de pais, né, para trabalhar com os pais como manejar estratégias aí importantes na educação com os filhos. Então, meu universo hoje tem sido todo voltado para a saúde emocional da mulher, né, para a saúde emocional da família e da infância. Então, assim, por isso falar sobre isso, eu fico muito feliz, né, porque é algo que tem sido realmente a minha prática, né, de trabalho e de vivência também pessoal, né? Porque a gente, como mulher, se a gente não se ligar, a gente vai sendo aí realmente devorado pela rotina e a gente É. vai se deixando de lado, a gente vai se E deixando eu, mais para o último momento. E eu admiro muito nessa questão de comportamento e eu vejo que você está sempre falando de promover também a questão dos hábitos saudáveis, né? Com seu filho. Semana passada eu vi você falando que tinha que ir ao médico muito tempo sem ir. Então, assim, são questões que envolvem a mulher, né? E principalmente quando tem filho,
né, eu vejo que ela se vê muito assim dividida e às vezes angustiada, sem saber o que dá prioridade, né? Não E, é assim. Na né? fase da vida da mulher, a gente uma coisa que a gente aprende muito. Antes da maternidade, a gente já tem que ter esse sentimento. Mas depois da maternidade, a gente tem que ter mais ainda sobre o não julgamento, né? A mulher que ela volta a trabalhar, parabéns por isso. A mulher que fica em casa, parabéns por isso. A mulher que tem parto normal, parabéns, que tem cesárea, parabéns, que amamenta, que não amamenta. Né? Eu percebo muito entre as mulheres, Aiciane, você também deve perceber isso, né? Existe muito um universo muito ruim e negativo de comparação, né? E hoje, com essa Sim, questão da pandemia, tá todo mundo muito mais antenado nas redes sociais, tá todo mundo muito mais online, né? Então, assim, o que as pessoas veem é o que a gente mostra, o que a gente quer mostrar. Até ontem eu compartilhei uma coisa, porque às vezes as pessoas olham e pensam, a mãe mais paciente do mundo, a mãe mais perfeita do mundo, o filho melhor do mundo, né? Mas eu não vou postar aqui pra vocês Nathan chorando, eu não vou postar pra vocês aqui eu estressada, eu não vou postar pra vocês aqui eu tentando fazer almoço ali nas minhas pernas, me chamando, né? São coisas que a gente não posta, não compartilha, porque a gente não tá nem com o celular na mão pra fazer isso. Mas aí ontem eu falei assim, gente, aqui existe uma mulher que é mãe, mas que passa, que lava, que cozinha, que cuida da casa, que cuida do marido, que nem sempre tá bem, né? Que nem todos os dias está bem, tudo bem por isso. Então existe muito uma questão de comparação. A gente sempre olha, né, que a grama do vizinho, ela aí é mais verde, e a gente sim. acaba não se olhando, né? Porque hoje, esse ano, a gente tem uma sociedade, né, que diz pra gente, que dita isso pra gente, de que com 30 anos de idade, tanto a mulher quanto o homem precisa estar casado, precisa estar com filho, com seu apartamento, com seu carro e com um bom emprego, né? E tem gente que diz ainda que com 30 anos você já tem que ter seu primeiro milhão, né? E aí a gente fica olhando para o outro assim, mas eu não estou no lugar que eu deveria estar, né? Eu poderia estar em outro lugar, mas a gente precisa muito vivenciar os processos, uma coisa que eu tenho aprendido muito, né? Porque para mim foi um desafio dar uma pausa na carreira, eu trabalho desde os 17 anos, assim, sabe? Dar uma pausa na carreira para me dedicar à maternidade. Foi assim, uma ruptura, né? Em tudo que eu já Uhum. imaginei. Mas a gente precisa vivenciar os processos, a gente precisa entender que cada coisa tem seu tempo. A gente é muito imediatista, a gente quer coisa para agora. A gente quer Demais, né? começar, às vezes, um curso agora, um projeto agora, terminou a faculdade agora, já quer estar trabalhando amanhã. Não entende que, às vezes, existe uma caminhada aí para que isso se estabeleça, mas, às vezes, a gente desiste no meio do caminho, né? Mas aí é importante a gente entender que a caminhada é que faz a gente crescer, caminhada que a gente aprende. E a mulher tem muito disso, né? De olhar para a caminhada dela e às vezes não sentir feliz com aquilo. Né? E eu cada dia mais tenho conversado com as mulheres, né, com as pacientes, nos grupos terapêuticos que eu tenho feito, e para mim também da gente viver dia após dia grata, né, por aquilo que a gente tem, né, e vislumbrar aquilo que a gente quer e ir atrás daquilo, né, porque é uma coisa que a gente tem certeza que as coisas não caem de repente, né, para haver mudança, para ter resultados diferentes, a gente precisa agir diferente. E é aos poucos. E essa questão aí da rede social que você está falando, da comparação. Você vê muitas mulheres sofrendo com isso, achando que é tudo normal, que tem que ser. Porque eu vejo na rede social que cobra da mulher ser muito produtiva, né? Bem financeiramente, né? Ainda está toda montada, né? Tá sempre fazendo atividade física, sempre sorrindo. Eu vejo isso. É sempre. Então, e não é o tempo todo, não é assim, né? E Exato. muitas pessoas, quando olham para a rede social, acabam se frustrando, porque acham que é o dia todo sempre assim. Não, com certeza. Até uma estratégia, uma sugestão que eu até falo, né, para as mulheres e tal, e falo com vocês também no nosso Instagram, em redes sociais, a gente no aplicativo existe toda uma equipe lá, né, que trabalha com a parte comportamental, que entende o cérebro humano, para fazer com que a gente se vicie nisso, né? Vocês vão perceber que quando a gente entra na rede social, no Instagram, é infinita. Aquelas bolinhas dos stories são infinitas, o feed é infinito. Para quê? Para que quando você vai ali responder um comentário, você veja outra coisa interessante e você fique ali. Quanto mais tempo a gente fica aqui, melhor é para eles. Mas a gente precisa tudo ter o equilíbrio.
A rede social ela é uma aliada incrível, é uma ferramenta incrível. Você pode perceber isso com o trabalho também, né? Você está postando algumas coisas, Sim. né? Falando algumas coisas do seu trabalho, compartilha, então as pessoas se conectam com a gente. Mas a gente precisa entender se as redes sociais ela está nos manipulando ou a gente está usando isso, utilizando isso de uma maneira saudável. E uma coisa que é importante da gente ver é os seguidores. Quem a gente segue, né? Às vezes a gente está lá seguindo 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, mas são pessoas que às vezes não estão até com o perfil desativado, pessoas que não agregam para nós. Então vai lá nos seus seguidores e tira. Vai tirando, tira. Tenta deixar. Eu tô lá até com bastante, eu tenho que parar para poder tirar também. Tira tudo que você considera que não seja importante e deixa os perfis que te agregam, que te acrescentam, né? E entenda que a gente precisa olhar para nossa vida com carinho, olhar para nós. Se a gente fosse comparar, a gente sempre vai achar que a vida do outro é muito linda. Quantas vezes a gente vê, né, pessoas e famílias tudo lindo, tudo bem, e de repente aquilo é encerrado, né? O casamento se encerra, o relacionamento se encerra. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que aparentemente está muito bem, né, no seu trabalho e de repente aquela pessoa não está trabalhando mais, né? Então, assim, a vida é feita de ciclos. Uma coisa que a gente precisa entender é que existem esses altos e baixos. É igual a montanha-russa. Uma hora a gente está mais em cima, outra hora a gente mais está embaixo e a gente precisa conseguir conciliar tudo isso, né? Então, assim, a principal coisa é não se comparar, né? A gente olhar para nossa vida e se acolher, né? E se abraçar, né? Nesse processo de caminhada nosso. Entendi. E, Vanessa, como que você pode falar como manter equilibrada na dupla jornada, né? Vida profissional, vida de família, você fez uma escolha, né? Então, o que você pode falar para as mulheres que não querem abrir mão, né? Ou o porquê, como que ela pode pensar, como que ela pode se equilibrar nisso, nessa questão, né? Vida profissional, vida familiar. Então, o que não querem, o que não podem também, né? Então tem todo uma. Então, assim, por isso quando a gente fala em relação ao não julgamento, por exemplo, tem mulheres que se não engravidam, por exemplo, né? E continuam a trabalhar. Isso é super importante para ela. Ela vai se manter bem emocionalmente se ela fizer isso. Enquanto outras mulheres. O que a gente precisa, o que os filhos precisam, o que a família precisa, é de uma mulher bem emocionalmente. Não adianta eu dizer assim, vou deixar o meu trabalho durante um tempo para me dedicar ao meu filho, se eu estou infeliz, se eu estou triste, se todo dia eu estou dizendo que eu não deveria ter feito isso, se eu estou sentindo saudade de estar lá, né? Então, assim, a gente precisa estar por inteiro, a gente precisa estar entregue àquele momento. E a mulher que volta a trabalhar, a gente precisa entender que o que os nossos filhos precisam é tempo de qualidade, a nossa família precisa de tempo de qualidade. Quantas vezes, Aiciane, tem famílias, né, mães e pais, que às vezes ficam dentro de casa o dia inteiro, mas numa presença física, não existe presença emocional. Né? Então, assim, não é questão da quantidade de tempo, é a qualidade desse tempo. Então, assim, a criança vai entender, eu preciso trabalhar, você vai ficar com a escolinha, você vai ficar com sua avó, vai ficar com seu, né, com quem é que seja. Mas quando eu estiver com o meu filho, quando eu estiver com a minha família, com o meu marido, que eu esteja por inteiro, que eu esteja presente, né? Então, trabalhei até as 18 horas, vou para casa, deixa o celular de lado, desliga a televisão, vai dar beijo, vai dar abraço, vai brincar de correr, vai brincar de pique-esconde, vai brincar de desenhar, vai brincar de pintar, porque é disso que a criança precisa. Ela não vai lembrar desse tempo que você esteve lá, mas o tempo que você esteve aqui, né? E que essa presença seja realmente uma presença emocional. E não digo isso somente com os filhos, digo isso com o marido também, com o parceiro também, né? Eu costumo muito dizer, Aiciane, que a gente às vezes trata, né? Até compartilhei algo isso no Instagram hoje. A gente precisa dar o amor pra gente igual a gente dá pros outros. E a gente precisa muito tratar as pessoas que estão na nossa casa como se fossem visitas. Como assim? Se a gente recebe, por exemplo, se eu falar, Aiciane, tô indo na sua casa. Você vai se preparar, vai arrumar a casa, tal, vai fazer alguma coisinha, tem essa coisa social de comer, né? Vai preparar alguma coisa para me receber. E vai me receber feliz, vai me receber bem. Mas, por exemplo, seu pai vai lá, todo dia chega na sua casa, sua mãe todo dia chega na sua casa, mas não é tratado assim. Por que que a gente tem isso, Não sabe? tem o cuidado, né? Por que que eu grito tanto com meu marido, com meus filhos, com a minha esposa, com quem está pertinho de mim, que são as pessoas mais importantes da minha vida, que estão mais perto de mim, e com as outras pessoas não, né? E aí eu sempre falo, eu sou adepta à família, né? Sou adepta a essa estrutura familiar e a gente precisa respirar, porque nessa pandemia, acidente de carro diminuiu, tudo diminuiu, mas os divórcios aumentaram, né? As questões de violência da mulher dentro de casa aumentaram. Por quê? Porque as pessoas não se conectam, as pessoas não se conhecem, né? Eu vi um meme falando assim, o marido falando assim,
Gente, eu nem ficava tanto tempo dentro de casa. Agora que eu tô ficando, não é que minha esposa é gente boa? Aí você Ai, meu percebe Deus. a desconexão, né? Olha assim, como assim, né? Como que minha mulher é gente boa, tô percebendo isso só agora, né? Então essa pandemia, na verdade, ela nos fez olhar para dentro. Como um desafio, quanto mais a gente se tem contato, mais desafiador é. Mas a gente precisa olhar com carinho. Então, assim, esse equilíbrio da dupla jornada é a gente entender que minha família assim, é algo muito importante para mim, é uma das minhas prioridades, mas não é só isso. Porque além de mãe, a gente é mulher, a gente é esposa, a gente é profissional. Então, Tem isso é que se muito dividir em particular. outras funções, né? Exatamente. E é puxado, é puxado. A gente precisa ter esse equilíbrio. E assim, não ter culpa, sabe? A maternidade, a vida da mulher é muito regida por culpa. Ah, se eu não ficar com meu filho, eu sou culpada. Se eu deixar o trabalho, eu sou culpada. Se eu fizer isso, eu sou culpada. Então a gente tem que trazer pra gente muito mais um aspecto de responsabilidade do que de culpa. Porque culpa não agrega em nada, só nos deixa pra baixo, só diz pra gente E que a eu gente não é queria capaz. entrar justamente nisso, na questão da culpa. A mulher se culpa muito, às vezes porque não está contribuindo financeiramente, ou às vezes porque precisa sair, mas não cuida direito do filho, então ela está sempre sentindo culpa, né? Às vezes um erro também na questão da criação, da alimentação, que hoje eu vejo, né? Porque eu tenho conhecimento, minha mãe não tinha sobre questão de alimentação. Então, ela, às vezes, eu conversando, ela fica se sentindo culpada. Eu, mãe, você não sabia. Você estava achando que estava fazendo bem. E tudo bem, eu estou aqui e agora a gente melhora. Ainda há tempo, né? Então, eu trouxe muitos hábitos saudáveis para dentro de casa. Mas até então, antes, ela não sabia, né? Então, eu vejo assim, olha só, né? Depois desse tempo todo, ela ainda se sente culpada. Aham. É assim mesmo, é a Né? mesma coisa minha mãe, que é da mesma geração, né? Eu com essa questão toda da educação parental, dessa educação positiva, né? De educar os nossos filhos de maneira gentil, de maneira firme e tudo mais. E a minha mãe veio de uma educação muito tradicional. Meu avô, o pai dela era militar, então a mamãe teve uma educação muito rígida. E ela transpôs isso para dentro da nossa casa. Então, assim, a gente foi educado com muito amor, mas a única ferramenta que ela tinha era de gritar, era de punir, era de colocar de castigo, porque é o que ela sabia fazer, né? Então, hoje, em 2021, 2020, gente, 2020 aí, a gente tem muito mais informação. Então, assim, em relação à alimentação, por que começar errado, né, com alguém que pode começar certo? Então, para que eu vou dar um pirulito ao meu filho? Antigamente, se desse pirulito à criança, estava tudo bem. Ninguém sabia desse impacto, né, que traria É, na questão do paladar da criança e tudo mais. Então, hoje eu sei que não dá para evitar até 2 anos, vou fazer assim, que é importante oferecer a maior quantidade de alimentos, vou fazer assim. Antes batia tudo no liquidificador, e dava a criança aquela papinha. E hoje a gente tem um paladar mais infantil, um paladar muito mais seletivo do que a criança dessa geração. Então, assim, hoje, quando eu converso com as mães, quando a gente percebe, gente, hoje a gente tem muita informação. Então, hoje a mulher, né, a família, a gente pode errar, que a gente vai errar. Isso aí é uma constante na nossa é, vida. Mas que a gente tem esse erro como oportunidade de aprender, né? Igual assim, né, da educação positiva, né? Em relação a castigo, em relação a bater, em relação a palmada, em relação ao contínuo de pensamento, nada disso é uma estratégia positiva. Mas hoje eu sei disso, né? Eu sei que isso não beneficia a criança a longo prazo, né? Eu vou extirpar o comportamento ali, mas a longo prazo não vou estar ensinando nada para essa criança. Então, hoje, muitas mães têm acesso a essa informação que tem de Instagram, né? O meu mesmo coloco e vários outros muito maiores que nos trazem muitas informações muito boas sobre isso, sobre educar filhos, sobre como a gente ser uma pessoa mais mansa, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais paciente. Então, é preciso querer. A gente tem que parar com aquela síndrome, né? Eu cresci assim, vou morrer assim, né? O nosso cérebro, ele é neuroplástico, ele consegue fazer novas conexões a todo momento. sim. Então, você pode ver até na alimentação, pessoas que às vezes só comiam batata frita, arroz, feijão, quando eles começam a inserir legumes, verduras, inclusive, assim, eu tinha uma Muda. alimentação bem ruim. Depois de Natan,
né, que é para fazer aquela introdução saudável, ele que tá mudando a minha alimentação, entende? Então, assim, mas eu tá mudando por quê? Porque eu quero. Porque eu quero. Porque E enquanto você está bebê, aprendendo junto com ele, né? exatamente, Aprendendo. porque enquanto bebê, eu coloco para ele o que ele tem que comer, né? Aí hoje ele come mais um pouco de uma coisa, gosta mais de uma, depois de um aninho tem mais essa preferência. Mas daqui a pouquinho, né, que já tá nessa fase, de olhar pro meu prato e ver se tiver uma batata frita lá, ele vai querer, né? Sim. Ô, mãe, por que E eu tô eu comendo também já brócolis se você não tá, né? Então, é Isso. um Eu exemplo. já fiz uma postagem sobre isso, porque os filhos se espelham nos pais, né? Então, às vezes, o espelho leva isso por muito tempo. E quando adulto, às vezes até sabe que é errado, mas tem aquela dificuldade de mudar por toda a criação, né? Mas sempre é possível, Não, com né? certeza. A quebra de padrão sempre vai ser um desafio, né? O nosso cérebro, ele está acostumado com a zona de conforto, de ficar lá naquela mesmice, né? Eu até compartilhei que eu comecei no mês passado a ir para academia, que eu tinha parado desde que Nata nasceu. Então, assim, o meu corpo quer isso, meu cérebro não, ele quer que eu não faça nada, que ele quer que eu continue comendo o que eu como, que eu fico na minha mesma situação, na mesma, né? E quando a gente se propõe a fazer isso, aí é uma mudança gradativa, né? Aí, sendo você como nutricionista, é aquela coisa. Hoje eu como pão, arroz. Amanhã eu não vou comer nada de carboidrato. Não é assim. Não Coisa de 3, existe. 4 dias, você vai estar querendo comer um mundo de novo. Então, a gente precisa, Acaba sendo né? insustentável, tem que ser aos Uhum. poucos. Exatamente, em tudo, né? Nos nossos relacionamentos, nas nossas emoções. A gente está falando aqui sobre saúde emocional da mulher, o impacto que isso tem na família. E o que é saúde emocional? O que são emoções? Porque o que acontece? Né? A gente não foi, eu sempre falo isso, a gente não foi educado emocionalmente. A gente vem de uma tradição de que se a gente chorar, engole esse choro. Vou contar até 3 pra você parar de chorar. Você tá chorando por quê? Agora eu vou te dar motivo para chorar. Para de besteira, não tem motivo para chorar, então eu vou te dar motivo para chorar. Então a gente foi criado com isso, assim. Os meninos, então, né? O menino não pode chorar, né? Se o menino bateu o pé, o dedão em algum lugar, para com isso, não machucou, para com isso. Entendeu? A gente tem vem dessa cultura. E a gente entende que as emoções, elas precisam ser validadas. Hoje que a gente tem que entender que para a gente ser inteligente emocionalmente, para que a gente seja seres humanos saudáveis emocionalmente, a gente precisa validar as nossas emoções. E é isso que a gente fala sobre saúde emocional que a gente está conversando. Vão ter dias, assim, que você como mulher, eu como mulher, não vou estar bem. Vou estar triste, quero chorar, Sim. estou desanimada, não quero conversar. E tudo bem, sabe? A E gente isso fica é normal vir, né? normal e Isso é não tem como normal. controlar. A emoção vem. Existe toda uma parte fisiológica, né, que não cabe nem explicar muito. Né? A amígdala no cérebro, que libera as emoções e tudo mais. Mas, assim, o nosso objetivo primário é de lutar e fugir em relação às emoções. E quando a gente aprende maneiras e estratégias de aprender a lidar com essas emoções, tudo flui, né? Igual a live que vai fazer segunda-feira, o Instagram não deixou fazer, né? Praticamente. Me deu uma raiva, foi subindo aquela raiva. E eu senti que a raiva estava vindo, né? Eu não tenho como controlar. Eu tenho Aham. como controlar a maneira com que eu expresso essa raiva. E aí uma técnica é o quê? Da respiração. De 4 tempos. É você respirar, segurar o ar e Sim. soltar. E assim eu fiz, né? A emoção é como onda, ela vai e vem. A gente é o barco, a gente fica. Mas a emoção é onda, ela vai, né? Então, assim, validei aquilo, me permiti sentir raiva, me permiti sentir, estou sentindo, expressei, pronto, passou. Agora, se no momento da raiva a gente explode, a gente fala, aí E o o caos envolve. estresse, como você está falando, ele impacta em tudo. E muitas vezes em sintomas físicos, né? Dor de cabeça, cansaço, sono, né? Tantas dor no estômago. Então, o que você pode falar assim para as mulheres, até mesmo como alerta, de procurar, às vezes está com muito problema né, emocional, psicológico. Tem muitos ainda que parece um tabu procurar uma psicóloga, terapia, né? Não conversa, não expõe. Então, o que você pode falar assim? Doutora Jéssica, amiga, Queca, até falou que bruxismo é um Bruxismo. dos sintomas emocionais também em relação à questão da ansiedade, em relação ao estresse, né? Boa noite, pessoal. Bruno Braga também está aqui. Boa Sejam bem-vindos, noite. Tainá. Boa noite. Então, assim, a principal coisa, né? Obviamente, de psicoterapia, né? Psicoterapia, a gente ainda, né, Aicene, tem uma cultura muito de que para o psicólogo é quando estiver com um problema já assim instalado,
né? Quando não estiver como sabendo mais lidar. Mas o psicólogo, ele trabalha de maneira preventiva, e é isso que a gente precisa perceber, né? Que a gente pode começar a fazer terapia individual, inclusive é super importante em qualquer fase da vida, né? Pra gente poder se entender o que está acontecendo com a gente. Ali vai ter um profissional neutro, né? Entendendo as suas questões, te ouvindo, entendendo a sua história, sem julgamento, né? E entendendo, obviamente, dentro da ciência, parte totalmente técnica, né? E com empatia, entendendo a sua trajetória. Mas, assim, a principal coisa é a gente se perceber. A gente precisa se conhecer. A questão do autoconhecimento é muito importante. Então, assim, se eu estou me percebendo que eu não estou conseguindo dormir, que eu não estou conseguindo comer direito, estou comendo o mundo inteiro, né? Se eu estou me percebendo nas minhas relações de todos os dias estressada, irritada, agitada, né? Ou homem também, que tem homens aqui assistindo a gente, então a gente precisa perceber, ó, para aí, alguma coisa não tá legal, né? Porque você está assim um dia, a gente se sentir ansioso, tudo bem. Agora, a alta ansiedade, aquilo que é muito intenso, aquilo que tem frequência, aquilo que traz prejuízo pra gente, precisa ser visto, né? A gente ficar triste, tudo bem. Agora, aquela tristeza que se prolonga, uma tristeza profunda, precisa ser visto com mais carinho, com mais cuidado. Então, assim, aqui a gente não pode nem falar muito de dica, né? Porque isso se torna muito superficial. Porque existe muita individualidade mesmo, né? De cada pessoa. Mas é a questão que eu mais proponho é o autoconhecimento, da gente se perceber, né? Não é normal que a gente viva estressada, não é normal que a gente viva triste, isso não é normal. O normal é que a gente viva bem, que a gente viva estável, que hajam dias, 1, 2, 3, toda semana, que a gente fique estressado, que a gente fique chateado, que a gente fique desanimado. Isso aí tudo bem, a gente é ser humano, acontece. Agora, se houver frequência, intensidade, a gente precisa se ver. E assim, gente, se olhem, sabe? Até com essa questão da maternidade, eu fiz uma analogia uma vez, até num vídeo que eu gravei para uma outra questão, falando assim, quando a gente entra nos aviões, né? Tem aquela mensagem, né? Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão à sua frente, né? Primeiro coloque a máscara em você e só depois auxilie em quem você está do lado, em quem está do seu lado. E é uma analogia perfeita que a gente está conversando aqui sobre saúde mental, sobre esse autocuidado que a gente precisa ter, porque muitas vezes a gente quer colocar a máscara no outro, mas a gente está sufocando, sabe? A gente está morrendo, a gente está se anulando e a gente está lá salvando o outro, né? Quando, na verdade, precisa do nosso tempo primeiro, né? Exatamente, a gente precisa respirar, a gente precisa se olhar. E assim, a gente fala muito em falta de tempo. Realmente é um desafio, né? Para mim aqui também, eu fico com o Natão o dia todo, à noite tem atendimento, tem cursos, né? Tem as lives que a gente tem feito. Então, assim, é uma rotina bastante desafiadora. E eu falei, eu preciso fazer atividade física. Que horas que eu posso fazer? 6 da manhã. É a hora que tem, sabe? E como que tem me feito bem? Como que tem me feito... Porque mente e corpo, né? Então, é totalmente ligado. Motiva muito a pessoa pega até mais ânimo pro decorrer do dia. Com certeza. Então, assim, dizer que não tem tempo, preciso rever, né? Eu não tenho como dizer assim, tá já, esse ano você não tem tempo, tal pessoa você não tem tempo. Eu acredito que a gente precisa reestruturar nossa rotina e usar muito a rede de apoio, pedir ajuda, né? Aceitar ajuda. A gente está nesse tempo de pandemia, sei que está sendo mais um desafio nesse sentido, mas quem puder estar pertinho de você, deixa o filho, né? Deixa ali o marido um pouquinho, fala, vou ali fazer alguma coisa, vou ali. Porque se a gente deixar, a gente vive no trabalho, parece que a nossa vida toda é o trabalho, né? A vida toda é o trabalho. Só trabalho. E quando chega em casa, trabalho também. Porque trabalho de casa nunca falta. Exatamente. É assim, você termina, isso aí. né? Você termina, daqui a pouco tem de novo. Então, assim, muitas mulheres pecam nisso também, que acha que precisa estar com a casa sempre perfeita, né? A cozinha, então. E acaba que termina o dia e ela não tira o tempo para ela, né? Para cuidar dela, do emocional dela. A atividade física também ajuda muito nisso, né? E vai assim, decorrer do tempo e quando ela vê, chega em um estágio, né, de estar, né? O que eu falo é que, assim, em relação aos filhos, né? A cozinha vai ficar, a casa vai querer, mas a infância vai passar, né? A infância vai passar, aí passa rápido demais, né? Então, assim, obviamente, a minha casa, a gente não consegue ficar organizada como ficava antes, né?
Mas aí a gente começar a entender o que é prioridade, né? Eu cheguei do trabalho, né? Vou arrumar minha casa ou vou ficar com os meus filhos, sabe? Eu sei que a gente não tem que deixar amontoar as coisas, mas começar a fechar um pouco os olhos para isso, sabe? Não se preocupar tanto, né, com isso. Obviamente, a gente tem que manter uma limpeza e tudo mais, mas assim, dê prioridade, né? A sua família, dê prioridade a você. E às vezes você vai querer chegar do trabalho ou estar em casa e falar, gente, preciso de um momento meu. Eu não quero falar nada, não quero conversar, eu não quero ver nada, eu quero ficar quietinha. Faça isso, entendeu? Deixe seu filho com o marido um pouquinho. Isso, a gente se cuidar, eu sempre falo, não é culpa. É ato de amor. A gente olhar. Inclusive, os nossos filhos aprendem quando percebem isso. Então, assim, se eu falo Uhum. com o Natan, ele abre, ó, a mamãe hoje vai fazer unha. A mamãe hoje vai ali fazer o cabelo. E saio de casa, eu que tô com ele direto, que minha mãe tá onde? Quanto mais ele for crescendo, ó, minha mãe foi se cuidar. Olha como é importante ela se cuidar. Quando a gente vai lá no nosso coração com a culpa de ir, a gente, na verdade, está aprendendo que a gente precisa também olhar pra gente. E respeitar os seus limites também, né? Que é importante isso, não. Também ela reconhecer que está cansado, que ela precisa, né, do seu tempo. E não tem essa coisa de ser produtivo o tempo todo, ser 100% o dia todo. Eu acho que é um dia de cada vez, né? O 100% seu é diferente de cada dia, né? Então eu acho que é essa questão. Não, com certeza, né? E a gente hoje, com essa questão, né, da rede social e tudo mais, a gente se cobra muito de uma super produção, de uma produtividade frequente, né? E, na verdade, saúde emocional, saúde mental, não é você produzir o tempo inteiro, muito pelo contrário, é você perceber a hora de parar, é você perceber a hora de respirar, é você perceber a hora que você tem que olhar só para você e você não tem que doar nada para outro. Você percebe, sendo que todos os dias nós, mulheres, né, que a gente está falando mais propriamente disso, e os homens também, vamos colocar que tem homens assistindo, a gente acorda sempre para o outro, né? A gente sempre acorda para fazer para o outro. Então, a gente acorda para o trabalho, que é para o outro, a gente acorda para o filho, que é para o outro, a gente acorda para o marido, que é para o outro. E quando que a gente acorda, e quando que a gente tem um tempo para nós, para a gente, para o meu eu, para mim, o que eu gosto de fazer, né? Obviamente, quando a mulher ela tem aquele bebezinho lá no início, né, no puerpério, não tem como. Isso aí é uma doação É praticamente fase, 100% né? mesmo. Isso aí acontece, né? Mas depois, né, a gente vai se adaptando àquela criança, a criança vai se adaptando a você, a gente vai se adaptando à realidade e vai começando a entender onde a gente pode, né, onde a gente pode sair um pouquinho, o que a gente pode fazer. Então, assim, o que a gente conversa aqui é de uma maneira muito macro, né? Porque cada uma tem a sua história, cada uma tem o seu jeito, cada uma tem sua família, cada uma tem sua rotina. Mas o que a gente convida, né, Aiciane, nessa noite é realmente a gente se olhar, é a gente se olhar. É a gente não se esquecer. E é tão engraçado isso, essa parte de atividade física. Quando a gente começa a fazer atividade física, a gente quer, às vezes, cuidar mais do cabelo, mais da unha. Quando a gente cuida da unha, a gente quer cuidar mais da sobrancelha. Quando a gente cuida da sobrancelha, a gente quer Sim, cuidar mais do cabelo. E é um ciclo, você vai se sentindo bem, a sua autoestima vai sendo elevada. E vai você vai começando mudando. a se olhando. É assim, é um ciclo. Agora, quando você já começa a deixar, vou deixar a unha de qualquer jeito, cabelo de qualquer jeito, deixa eu engordar mesmo, comer hambúrguer aqui todo dia, pizza todo dia. Aí você vai vendo que o negócio não está no caminho certo. E se tiver nesse caminho, olha para você, ó, não é por aí. Onde que eu vou chegar indo por aqui? Né? Que resultado eu vou ter indo por aí? Então, respira, para e refaz aí o caminho. Recomeça para onde você acredita que precisa chegar. Entendi. E Vanessa, eu também queria falar, né, saber de você sobre a questão da mãe que quer ter hábitos saudáveis, que já entendeu o que precisa, né? Até um certo tempo não sabia, mas a partir do momento que teve aquele conhecimento, quer levar para casa. E muitas vezes quer assim, pressionar, né, marido, filho, e sendo que as coisas não é assim, como eu já falei, né? E sobre a questão da mulher que se autocobra, né, na questão de corpo, né, como eu já falei também de ser produtiva, qual é o impacto nos filhos, né, tanto para a menina como para o menino. Às vezes ela não está sempre satisfeita, né? Aham. Sempre acha que precisa ter feito mais, né? E o corpo nunca tá legal. Eu vejo essa questão também se refletir nas crianças. Às vezes a Aham. gente passa até na internet, às vezes,
Não sei se você já viu, uma menininha falando da barriguinha, que não sei o que, sempre tem alguma coisa de criança. E isso eu vejo que também é a questão da casa, da mãe, né? Essa questão corporal, como que é essa aceitação de ver a beleza natural e não assim se cobrar tanto, né? Se Uhum. achando incapaz das coisas. Aham. Então, assim, como a gente até falou mais cedo, né? A gente precisa entender que uma mãe, né, uma mulher emocionalmente saudável, ela reflete uma família também saudável emocionalmente. Então, principalmente com as crianças, né? As crianças, elas são esponjas, né? Elas vêm, elas replicam não só o que a gente fala, replica não só o que a gente, como a gente se comporta, mas replica também o nosso equilíbrio emocional, as nossas emoções, a maneira como a gente se porta, a maneira como a gente age, a maneira como a gente reage. A criança vai modelando isso o tempo inteiro. Então, assim, é a gente se cobrar? Não. É a gente ter responsabilidade com a gente, responsabilidade com a nossa casa, com o nosso casamento, né? E nossa responsabilidade com os nossos filhos. Então, assim, o corpo depois da gestação, claro que muda. Né? Fica uma barriga aqui que eu não sei o que é isso. Não sai, não. E olha que é um filho saindo, hein? Ó, e assim, é aquilo. Eu olho assim, sinto que eu não gosto. Não, é aquele corte que pra mim, que precisei fazer cesárea, a barriga disse, gente, aqui eu gerei, né, a coisa mais linda do mundo, que é o meu filho, né, que é um sinal, né, de que ele estava aqui. Mas é o que Uhum. acontece durante a pandemia, falando pra vocês aqui em relação a uma parte mais pessoal, durante a pandemia eu comecei a engordar porque não estava fazendo atividade física e comendo, né? Aí eu almoçava bem, aquele arroz, feijão bem feito, né? Uhum. E aí comi o hambúrguer, comi Diminuir uma o gasto pizza. calórico. E vai pra onde isso? Só pode ir pra onde? Gordura, né? E aí eu falei o seguinte, é o que eu falo com vocês, é tomada de decisão. A gente precisa aceitar a nossa realidade. Eu penso assim, e é cientificamente comprovado que a gente precisa entender o que a gente tem controle e o que a gente não tem controle. A pandemia a gente tem controle? Não, ela se instalou, a gente não tem Não, controle. Agora, eu tenho controle sobre o meu corpo, eu tenho controle do que eu faço com ele? Eu tenho, né? Então, o que eu posso fazer? Nunca vou ter resultados diferentes repetindo os mesmos comportamentos. Então, eu falei o seguinte: vou mudar, preciso fazer, vou acordar e vou. E isso mudou no meu relacionamento comigo mesmo, né? A autoestima eleva, o relacionamento com o marido, o relacionamento com o filho, que você vai ficar o dia inteiro com ele muitas vezes ou vai deixar para alguém, mas a sua disposição para ele muda, porque o movimento do corpo muda as químicas do cérebro, essa liberação de endorfina, e isso traz essa sensação de bem-estar. Então, assim, a gente precisa se olhar, né, muito além de autoestima, a gente precisa se olhar com autocompaixão, ou seja, a gente precisa ter paixão por nós, né? Independente das circunstâncias, a gente precisa se amar. Vão ter momentos, sim, que a gente vai estar no momento mais desafiador, no momento mais desanimada, né, e tudo mais, mas a gente precisa se erguer, a gente precisa se olhar e falar assim, não, eu vou. E muitas vezes o início ele é um desafio, sempre. Mas a constância, o manter aquilo, se torna mais desafiador ainda, né? Porque às vezes é. começar, às vezes não é mais difícil. Muita gente fala, vai começar é o mais difícil, depois vai. Às vezes não, às vezes você começa, mas não vai, né? Então você precisa Não começar prossegue. e manter. E assim, e é de fato isso, né? Se a gente olhar a internet, a gente vai ver a mulher que acabou de ter bebê, depois de um dia chegou em casa e está com um corpo lindo, né? E existe toda uma questão também de edição, muitas mulheres tiram. A gente tem estria, a gente tem celulite, isso é E nosso. a mulher, eu vejo que se critica muito, né? Se Muito, olha com mas muita socialmente crítica. falando, é isso. A mulher ela tem esse comportamento mesmo de se cobrar, porque historicamente falando, né, Ciane, a mulher ela veio muito de um padrão de casa. A mulher em casa, a mulher cuidando dos filhos, né? Então a função da mulher, né, historicamente falando, antigamente, era essa função, né, de dona de casa, de esposa, de mãe, né, que já é um desafio, acho que é o maior trabalho do mundo e o trabalho mais desafiador e que traz mais recompensa no mundo é. E aí, com a evolução, né, essa mulher ela foi ganhando espaço no mercado de trabalho, essa mulher foi criando mais espaço na parte em todos os sentidos, né? Então, essa mulher, além de casa, ela também, né, sai para trabalhar. E aí também existe toda essa reformulação de que o homem ele não é provedor. Esse homem ele não traz o sustento, a comida, paga a luz, paga a água, não. O homem ele é participante ativo, o homem ele é Sim. participante em conjunto com essa mulher.
Igual como não fala, né? Ah, o pai, você vai ajudar a mãe. Quando o pai troca a fralda, ele ajuda. Quando o pai dá banho, ele ajuda. Não. Quando o pai troca a fralda, ele tá sendo É pai. companheirismo, né? Quando o pai faz uma comida, quando ele cozinha, ele está sendo marido, né? Ele não está ajudando a mulher, ele está sendo marido, ele está sendo pai. Então são muitos rótulos, né, que a gente vem culturalmente carregando e que a mulher tem essa cobrança, né? Muitas mulheres têm, porque eu preciso fazer, porque é eu que tenho que fazer, porque essa função é minha de fazer, né? E quando na verdade a gente pode ter essa parceria, porque se a mulher deixar para ela tudo fazer, realmente não tem como. E essa questão de dar conta de Tanto tudo, de se homem, cobrar em tudo, não tem como, né? Não tem, a gente tanto tem que homem dar o melhor. tanto o homem quanto a mulher ainda tem muitos esses pensamentos, né? O homem acha que o trabalho de casa é só da mulher e que se ele fizer tá ajudando, quanto tem muitas mulheres acham que é ela que tem que dar conta de tudo, Aham, né? Às vezes trabalha fora de casa e tem que dar conta também do serviço do lar, né? Então, assim, é bem exato. complicado mesmo. Então tem essa cobrança, essa mulher ela se cobra muito e ela se cobra às vezes perfeição para isso tudo, né? Quando na verdade a gente precisa dar o nosso melhor ali e fazer o possível e saber que o possível já é incrível, o possível é o suficiente, o possível é o que está certo, né? E realmente, como a gente falou no início, evitar essa questão da comparação, porque a comparação, a gente se comparar, a gente se diminui, né? A gente se comparar, a gente sofre, né? Então a gente tem que entender a nossa história. Cada uma tem uma educação, né? Cada uma tem uma estrutura de vida, de educação, de aprendizado, de personalidade, de temperamento, de relacionamento. Então, assim, são muitas variáveis para a gente querer se colocar lá naquele lugar lá da outra pessoa, da outra mulher que você está vendo, que aparentemente está super bem, está super feliz, né? E a gente tem que valorizar as pequenas coisas, que eu sempre falo, né? Muitas vezes a gente fala assim, ai, que vontade de viajar, isso é muito legal, isso é muito bom, né? Eu Uhum. adoro. Mas a gente tem que tirar a felicidade desses momentos esporádicos, sabe, Aiciane? Às vezes a gente encontra felicidade no ir ali, enquanto a felicidade está no aqui, sabe? É você acordar todos os dias e ver seu filho, ver seu marido, Na sabe? simplicidade, né? Na simplicidade. Hoje eu coloquei sobre isso, a questão do prato, coisa simples, e para enxergar beleza ali, né? Ter felicidade naquilo ali, né? E isso também é na questão da saudável também, né? Da alimentação. É saber que aquilo ali é bom, ver beleza, ver que você está nutrindo, na verdade, né? Você não está apenas matando a fome, você está cuidando da sua saúde. E eu acho isso assim, maravilhoso, né? Então, Exatamente. Igual assim, uma mudança de mentalidade que eu tive em relação a refrigerante, né? Que para mim é um veneno aquilo, tomei e tomava todos os dias da minha vida. Em 2017 fez 3 anos agora, em setembro, que eu falei assim, quando eu estava pensando em engravidar, falei assim, gente, eu vou parar de tomar refrigerante, por mim, porque eu não quero mais. E assim, eu pensei que ia ser muito difícil, né? Porque uma Coca-Cola geladinha, ele já combina com tudo aquilo, né? Aquilo ali combina com uhum. tudo que você for comer, aquilo combina. E aí eu falei assim, não quero mais, não vou tomar aquilo, porque eu vi um vídeo, né? Você vê como a nossa mente às vezes muda pelo impacto, né? Pelo impacto grande, pro impacto emocional grande, e a nossa mentalidade muda. Eu vi um vídeo, né, do que isso faz dentro do nosso organismo, né? Colocou a Coca-Cola tipo num prego lá com ferrugem, aquele prego foi saindo tudinho. Eu falei assim, gente, o que isso tá fazendo dentro do meu estômago? Meu Deus, eu É não vou, não muita vou tomar. química e o nosso corpo Muita. não aguenta é muita química Exatamente. todo dia. Como que ele vai se restaurar, né? Se Aham. Aí todo eu dia falei, vou química. parar, decidi parar. E aí eu falei, vou continuar tomando suco. Eu falei, vou tomar Guaravita. Depois fui parando, parando, parando. Agora eu tomo água e suco, né? Digo que, o exemplo, porque ainda minha alimentação não é super saudável, né? Mas em relação, só eu ter tirado isso, não entrar mais dentro da minha casa, não entro, Já não tomo melhora mais. muito. Já há 3 anos já melhora muito. E aí isso nos dá a certeza de como a gente pode, de como a gente pode fazer. E se não conseguir fazer sozinho, procura um profissional, procura um psicólogo, né? Existem várias estratégias, né, desses pensamentos disfuncionais que a gente tem, dessas crenças que a gente tem, sobretudo na vida, que a gente vai reestruturando isso, e entendendo que muitas vezes a gente vive infeliz ou vive mal porque a gente pensa errado, né? A gente pensa errado sobre nós, Uhum. a gente
pensa errado sobre a alimentação, a gente pensa errado sobre o corpo, a gente pensa errado sobre o que é ser família, a gente pensa errado sobre o que é saúde emocional, sobre o que é educar um filho. A gente tem muitas crenças naquilo que a gente pensa e a gente só reproduz. Mas quando a Uma gente começa a coisa mudar isso, né, faz toda a diferença. Uma coisa também sobre a crença do sucesso. Daqui a pouco vai terminar, né? Sobre o né? sucesso. Passa rapidinho. Que eu vejo que muita gente ainda confunde isso. Eu acho que depende muito do olhar mesmo da pessoa que é sucesso, né? Então, assim, eu já até discuti com a pessoa que acha que sucesso é só questão de dinheiro e não é dinheiro, né? Não é um cargo, né? Então eu acho que tem muita coisa mais importante na vida do que isso, né? Quando a gente fala muito de sucesso, é assim, como você falou, é muito individual, muito particular. E aí eu pergunto, o que é sucesso para você? Eu sempre falo, o que é sucesso para você? Né? E a pessoa vai me responder, ó, sucesso para mim é eu ter meu emprego, é ter meu dinheiro, é ter meu carro. Ok. Sucesso para mim hoje é ter meu filho, ter meu marido, né? Poder ajudar outras famílias, outras pessoas, né? Esse é meu sucesso. Então, assim, para outra pessoa, sucesso para mim é ter meu salário mínimo, a minha casinha, morar sozinho. Esse é o sucesso para mim. O sucesso E para eu mim vejo é tentar pessoas ser milionário. tão felizes, né? Pessoas tão felizes com tão Exatamente. pouco, Então, né? assim, penso assim, a gente tem que realmente buscar, a gente tem que, né, muitas vezes estudar, né, para poder a gente fazer. Mas, assim, muito além de estudar, o que eu cada vez mais percebo e sei, quantas pessoas às vezes estudou com você, estudou comigo, que tiravam 10 em tudo e hoje não estão, assim, estão no mercado de trabalho. E quantas pessoas às vezes tiravam 6, tiravam 5, tiravam 4 e estão aí explodindo, né? Quantas pessoas não têm nem segundo grau e são grandes empreendedores? Então, muito além, como a gente está falando de saúde emocional, muito além do que conhecimento teórico, é a gente ser inteligente emocionalmente. É a gente saber lidar com as nossas emoções e saber lidar com as emoções do outro. E isso faz toda a diferença na nossa vida. E assim, agora, né, com o meu bebê e estudando essa parte mais da infância, na escola, gente, você lembra lá de geografia Caatinga, Cerrado? É que a gente estudou aquilo, que a gente não sabe mais da física, que a bolinha caiu e bateu não sei aonde. Não lembro mais daquilo, né? Não sei o que é o quadrado, a raiz de tudo. Não sou engenheiro, para quem é engenheiro ajuda muito. Mas eu aprendi a lidar com as minhas emoções na escola? Não aprendi. Né? Eu aprendi que sentir raiva, sentir tristeza, sentir nojo de alguma coisa, tudo bem eu senti isso? Não aprendi. Né? Então a gente tem que mudar isso. A gente agora tem que ter nas escolas, para mim tinha que ter, né? As crianças já desde pequenininhas entenderem sobre as emoções. Eu estou até com a oficina das emoções que ia começar esse ano, mas por causa da pandemia não consegui, pretendo começar ano que vem com as crianças e com os adultos também, né? Da gente entender, porque assim, a mulher hoje se ela entender e se ela souber lidar com as suas emoções, se ela for inteligente emocionalmente, a vida muda completamente, né? Porque se a gente carregar um padrão de educação que a gente teve, que a gente não valida as nossas emoções, que ficar triste, tá ruim, a gente pode ver socialmente falando assim, se você vai no enterro de alguém, né? Por exemplo, né? Deus me livre isso, né? Minha mãe falece, eu não choro no enterro. A pessoa vai chegar para mim, olha, vão comentar, gente, Vanessa nem chorou, né? Como ela é forte, menina, ela é muito forte. Mas quem disse seu sinônimo de ser forte, sabe? Se eu chorasse, aí sim eu tava sendo forte, porque eu tava validando aquela dor que eu tava sentindo. Então a gente tem tudo muito ao contrário. E a gente tá nesse movimento de mudar isso, né? De começar a gente entender isso, porque isso impacta na família, né? Como é a nossa conversa, impacta na alimentação, impacta em tudo, né? Em tudo, dessa né? questão da saúde emocional. E eu vejo muito a questão que muita gente tem dificuldade na alimentação, na rotina, justamente por não entender as emoções, né? Porque todas sempre falam. Na pandemia, então, a questão da ansiedade, né? Muita gente falou, o que eu faço? Ansiedade. Mas é saber controlar a emoção mesmo. Tem coisa que não é com nutricionista. É o autoconhecimento e a busca, né, como um profissional como você, que entende disso. Então, a nutricionista vai ajudar o quê? A distribuir ali a caloria, o que é melhor
pro caso dela, né? A saúde, os nutrientes que ela precisa. Mas a questão da emoção, infelizmente, a nutricionista não tem como ajudar nisso, Não tem né? repertório, assim, né, É, de estudo mesmo, teórico para isso. Então, em relação à alimentação, principalmente, né, as emoções na alimentação, que existe aquela fome emocional e aquela fome física, né? E sim. nessa pandemia a gente tem visto muito isso. Então, é isso, assim mesmo, isso, né, a gente reconhecer mesmo, respeitar nossos limites, né, honrar nossa história, se conhecer, se permitir, né? Aqui o Vitor colocou, acho muito importante cada um entender sobre as suas emoções. Isso aí, com Sim. certeza, né? E ele, como homem, né? Os meninos, então, desde pequenininhos, não são ensinados a validar as emoções. O menino que Acho que tem que chora, segurar, tem que ser não, tem que durão, ser né? fortão, tem que ser fortão. Se o menino cai, como eu falei com você, se o menino cai, levanta daí, menino, isso não é nada, não. Você invalida a emoção da criança o tempo inteiro. Porque você tem medo da criança, né, achar que não tem nada disso. Quanto mais amor, quanto mais abraço, quanto mais beijo, sendo menino, isso não é mimar. Isso é amar, isso é conexão, isso é aconchego, né? Então, assim, não existe isso. A gente tem que validar as emoções, sejam elas agradáveis ou não. Olha que você ficar feliz, a alegria, é muito bom, né? Mas você sentir raiva é importante, a tristeza é importante, o nojo é importante, né? Mas se a gente não tivesse nojo, principalmente na alimentação, né, Aiciane? A gente estaria comendo o quê? É, Cocô? Não pode, né? Então a gente tem essa emoção do nojo, a gente olha aquilo e sim. não. Se a gente vê uma coisa estragada, a gente não, não E vou tem a comer. questão Que da bom que tem. preferência e é normal isso, Aham, preferência. Então, exatamente. Vanessa, dá uma frase, um conselho aí para todos, né? Que já quero agradecer, né? Quem está aqui assistindo e a você também. E eu queria que você deixasse a mensagem para a gente estar finalizando. Ah, vendo aqui o comentário do pessoal, dizendo, ai, que live excelente. Nossa, gostei muito, parabéns pela iniciativa, né? A Bem-vindo, pessoal que Mimos, chegou. Biju. É, bem-vindo vocês que chegaram depois, sejam muito bem-vindos. A gente conversou muito, depois vai ficar gravado aí, talvez, né, Aicene? Você vai deixar Vai gravado? ficar gravado. Então. Então, a gente conversou sobre isso, né? Acho que é muito mais coisa para falar. Você colocou vários tópicos Sim, aqui. A gente falou bem brevemente deles, né? Porque uma hora é muito pouquinho para a gente falar ainda sim, mais sobre esse assunto, que é uma delícia de falar, de tão importante, de tanto que eu amo falar sobre saúde mental, saúde emocional, porque é disso que a gente precisa, né? Então, assim, eu queria agradecer o convite, né? Dizer que quando você precisar, né? Estarei aí à disposição, eu podendo, né? A gente precisa compartilhar conhecimento mesmo. sim. E dizer para vocês, mulheres, e vocês, homens, que a gente precisa se olhar, né? Que a gente precisa ter esse autocuidado. De que a gente tem que se amar, né? A gente muito se machuca, muito se maltrata. A gente, às vezes, pensa que a gente não pode ser feliz, quando, na verdade, a gente deve ser feliz. Que a gente nasceu para ser feliz. Tá? Então, assim, se tá difícil, se tem alguma situação para você que está sendo um desafio, procure ajuda, né? Procure ajuda profissional, se cerque de pessoas que te motivem, se cerque de pessoas que estejam juntos com você na caminhada, de pessoas que te levantem, né? De pessoas que agreguem na sua vida, porque a gente merece ser feliz, né? Vão ter fases mesmo que vão ser mais desafiadoras, mas se a gente se olhar com carinho e entender como a nossa vida importa, como a sua vida importa, como a nossa saúde emocional impacta na nossa família, a gente vai começar a dar mais valor em quem a gente é e dar mais tempo para o que a gente precisa, que é cuidar da gente. Então é basicamente isso, eu acho, né? É isso. E maravilhoso, muito obrigada. Né? Isso aí faz a gente repensar mesmo, né? Repensar. E é isso, gente. Agradeço a todo mundo que esteve aqui, os comentários. E obrigada, Vanessa. E É até isso. mais. Com Beijão. certeza. Terão outras oportunidades, tá? Boa Com noite. Um certeza. beijo para todos vocês. Beijão.